Sabe, quem já precisou fazer uma tomografia computadorizada com contraste, com certeza já ouviu aquela pergunta clássica sobre alergias, né? Pois bem, hoje a gente vai fundo nessa questão para descobrir o que realmente importa para a segurança do exame. Vamos lá. Essa é a pergunta de ouro. É a partir dela que a equipe médica vai decidir se o exame pode seguir com segurança, se precisa de algum preparo especial, enfim, é uma pergunta-chave. Mas olha, a resposta para ela é só a ponta do iceberg. E é aqui que a história fica mais interessante. Porque não se trata só de responder sim ou não. Existe um detalhe que é, na verdade, muito mais decisivo, e é ele que vai definir todo o protocolo a ser seguido. Então, vamos direto ao que interessa. A verdadeira questão não é se a pessoa tem uma alergia, mas sim a gravidade da reação que ela já teve no passado. Essa distinção entre uma reação levinha e uma mais grave que muda todo o jogo. E a diferença é bem clara. Olha só, se a reação alérgica anterior foi algo mais na pele, como uma urticária, uma vermelhidão, algo considerado leve, o protocolo geralmente diz que não precisa de pré-medicação. Agora, se o negócio foi mais sério, tipo falta de ar, aquela sensação de garganta fechando, aí a história é outra. A pré-medicação se torna absolutamente essencial. Mas por quê? Por que a gravidade da reação tem um peso tão maior do que o tipo de alergia? A resposta para isso, claro, está na ciência por trás dessas reações ao contraste. Para a gente entender isso, o primeiro passo é saber que o que acontece no corpo, na grande maioria dos casos, não é bem uma alergia clássica, sabe? O termo técnico é reação de hipersensibilidade, e essa diferença no nome é fundamental. Então, o ponto crucial é o seguinte: diferente de uma alergia comum, em que o corpo precisa de um contato anterior com a substância para aprender a reagir, as reações ao contraste podem acontecer de primeira. Elas parecem uma alergia, mas a causa por trás é outra. O que acontece, na verdade, é que a própria substância do contraste pode fazer com que o corpo libere direto na corrente sanguínea um monte de mediadores, como a histamina, que são justamente os responsáveis pelos sintomas de uma reação alérgica. É uma reação química direta, não uma resposta do sistema imune. E se liga nesse número, mais de 90%. É isso mesmo, mais de 90% das reações acontecem por causa dessa liberação direta de mediadores. Isso só mostra o quanto esse mecanismo é comum e explica por que o histórico de reações graves é um sinal de alerta tão importante. Agora vamos falar de um dos maiores e mais antigos mitos quando o assunto é contraste e alergia. Tenho certeza que muita gente já ouviu falar da tal relação com frutos do mar. Pois é, por que raios sempre perguntam sobre alergia a camarão ou a frutos do mar antes de um exame com contraste iodado? Será que tem mesmo alguma conexão ou isso é só uma lenda urbana da área da saúde que se recusa a morrer? Bom, vamos separar o mito da realidade. O mito diz que o iodo presente nos frutos do mar pode ter uma reação cruzada com o iodo do contraste. A verdade? O verdadeiro vilão na alergia a frutos do mar é uma proteína, como a tropomiosina no camarão. O iodo não tem nada a ver com essa história. E para não deixar nenhuma dúvida, essa citação da literatura médica praticamente põe um ponto final na discussão. A comunidade científica é bem clara. Essa ideia de reação cruzada por causa do iodo é um equívoco. Simples assim. Resumindo a ópera, ter alergia a frutos do mar te coloca no mesmíssimo barco de quem tem alergia a amendoim, a pólen, a qualquer outra coisa. O que vai mandar, voltando ao nosso ponto principal, é a severidade da reação passada. Se a alergia ao camarão causou falta de ar, o preparo é crucial, da mesma forma que seria para qualquer outra alergia grave. Ok, agora que a gente já tem toda essa informação, o mais importante é saber o que fazer com ela, né? E a chave para tudo é uma comunicação clara e precisa com a equipe que vai realizar o exame. Então, para a gente fechar e não esquecer mais, o que realmente importa é a gravidade da reação e não o que a causou. Reações leves, tipo uma coceirinha, geralmente não exigem preparo. Reações graves, com falta de ar, aí sim exigem pré-medicação ou até o exame alternativo. E, por favor, vamos aposentar de vez esse mito da alergia a frutos do mar por causa do iodo. Combinado? E fica aqui a reflexão final. Da próxima vez que alguém fizer essa pergunta, a resposta pode ser muito mais completa e útil. Não é só dizer sim, tenho alergia, mas sim, eu tive uma reação e ela foi assim. É essa clareza, esse detalhe que faz toda a diferença para a segurança e o cuidado com a nossa saúde.